Vocês estão bem, povo de Deus? Eita glória! Nós vamos falar um pouquinho sobre fé. E fé é um tema maravilhoso, querido, para se falar. Né? Aumenta um pouquinho meu retorno, irmão, por favor. O que é fé? Acredito que a gente já ouviu tantas vezes, né? Mas fé, querido, fé faz o impossível acontecer. Fé traz Deus para a cena. Fé é a oportunidade que você dá de Deus fazer a vontade dele através da tua vida. Você crê nisso? Oh, glória! Ele prometeu tantas coisas, né? Ele está doido para cumprir através do que você vai fazer. Com a palavra, querido. Amém? Fé é uma coisa que, apesar de muitas vezes nós dificultarmos esse entendimento da fé, fé é uma coisa fácil. Fé é uma coisa simples. Fé é quando você entende, quando você tem a certeza que Deus vai cumprir o que Ele falou. Amém? E é através de nós. Porque é através da sua boca que Deus tem legalidade aqui nessa terra. Glória a Deus. A palavra de Deus, queridos, diz lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, que fé é certeza. Certeza de quê? De coisas que se esperam. Fé é certeza e convicção. Convicção de quê? De fatos que não se veem. O que é essa definição? Fé é certeza, querido. Não há espaço para dúvida onde existe a fé. E a convicção de fatos que não se veem. Daquilo que você não vê. Como que eu tenho convicção daquilo que eu não vejo? Porque você tem confiança na palavra, querido. Amém? Glória a Deus. Noé construiu uma arca, ele não estava vendo nada acontecer, mas Deus deu uma palavra. Abraão obedeceu aquilo que Deus pediu para ele fazer. Amém? Crer, queridos, é andar de acordo com a palavra. É meditar, é pensar de acordo com a palavra. E confessar a palavra. A confissão, ela é essencial para que a fé se manifeste na tua vida. Amém? Vocês estão bem? Estão entendendo? Mas como é que a fé vem? A gente já sabe. Não é verdade? Mas deixa eu repetir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra ou pela pregação da palavra. E nós estamos aqui, eu acredito, todos com o coração cheio de vontade de crescer, aumentar a sua fé. Amém? A fé é a resposta, é uma resposta à palavra. Ela é gerada quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente escuta, quando a gente prega a palavra. Quando pregamos a palavra, quando falamos a palavra, querido, nós somos os primeiros a ser abençoados, a gerar fé no nosso coração. Amém? Quanto mais a gente fala, mais fé cresce no seu coração. Agora, a ausência da palavra, ela resulta em incredulidade. E eu tenho percebido, queridos, que o nosso problema, né, problema do ser humano, e ainda nosso, é que a nossa mente, ela não acompanhou o que aconteceu no seu espírito. Porque a mente, ela precisa ser renovada pela palavra. Infelizmente, a nossa mente está encharcada de imagens naturais, de coisas naturais desse mundo. E por isso, às vezes nós temos dificuldade em crer nos milagres que Deus pode fazer. Você às vezes duvida. E duvidar, querida, é perigoso. Duvidar é mais sério do que a gente pode imaginar. Porque duvidar coloca o caráter de Deus em xeque. Porque quando eu duvido, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Amém? Mas Ele não é. Amém? Deus não é mentiroso.
Então, esse ouvir, a fé vem pelo ouvir, mas esse ouvir não é um ouvir passivo, certo? É um ouvir com disposição, com vontade, porque a fé ela tem uma ação. Amém? Queridos, quando nós somos movidos pela fé, e a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, e quando nós vivemos por ela, nós desfrutamos de milagres, de maravilhas na nossa vida. Porém, os milagres e as maravilhas, eles não seguem os indivíduos. Eles seguem a palavra. E por isso que a palavra ela tem que estar no nosso coração e na nossa... Oh, glória a Deus! Ela precisa estar na nossa boca. Porque, querido, quando nós somos espremidos, quando nós somos acometidos com as circunstâncias e elas nos apertam, o que é que vai sair da tua boca? É aquilo que está no teu? Porque a Bíblia diz que a boca fala isso. Aleluia! Queridos, a fé, quando nós temos fé em Deus, fé na palavra de Deus, ela gera uma identidade espiritual em nós. E é por isso que eu comecei falando que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Essa identidade espiritual é nós se apegarmos não ao que nós estamos vendo, não se apegarmos ao que nós estamos ouvindo as outras pessoas dizerem, mas nós devemos nos apegar ao que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. Essa identidade espiritual, ela nos confere uma autoridade. A autoridade do crente. Uma fé que vai se manifestar através da sua convicção, da sua palavra. Creio, por isso eu falo. Diga, fé fala. Diga, fé fala. Fé fala, querido. Veja o que acontece com Jesus. Jesus disse, eu sou a ressurreição. E quando Jesus morre, a morte não poderia segurar Jesus. Porque ele disse, não, ele não disse eu tenho ressurreição. Ele disse eu sou a ressurreição. E quando ele diz eu sou a ressurreição, a Bíblia diz que os grilhões da morte não poderiam segurar Jesus. O que é que você está confessando ao seu respeito? Eu sou abençoado. Eita glória. Ihu! É isso mesmo. Era impossível que Jesus ficasse preso na morte. É impossível você não ser abençoado quando você entende essa sua identidade. Eu sou abençoado, eu sou abençoado. Você não está convencido? Continue confessando. Eu sou abençoado, eu sou abençoado. Veja. Olha o que aconteceu com o centurião. O centurião entendia o que era a autoridade. Havia uma autoridade sobre ele, porque Roma colocou sobre ele. Ele estava lá, onde Jesus estava, mas a autoridade que colocou, que deu autoridade a ele, estava em Roma. Mas ele disse, olha Jesus, eu sou um centurião. Ou seja, ele comandava uma tropa de 100 soldados. E ele diz, não precisa que o Senhor vá. Assim como eu tenho autoridade sobre os meus e digo, vai, e eles vão. Me dê uma palavra. Me dê uma palavra. E o que é que acontece, querido? O que é que acontece? Exatamente como Jesus falou. Porque o centurião entendia exatamente o que era autoridade. E ele entendia que Jesus tinha essa identificação. Ele tinha autoridade. Ele diz, vai, acontece, diga na sua vida. Ei, escassez, vai embora. Deus fala, haja luz.
e houve luz. Haja firmamento e houve. Tudo que Deus falou aconteceu. Tudo que Deus fala acontece. E Deus nos deu a palavra. E Ele diz, o ser humano é criado conforme a imagem e semelhança dele. E aí Ele te deu a pá. Agora é a tua vez. Cria. Fala a teu respeito, querido. Isso é fé. Quando nós cremos, está escrito, eu vou e eu falo. E eu não deixo que aconteça coisas ruins. Aleluia. Oh, glória. Fé está ligada ao reconhecimento da nossa identidade. O centurião, ele entendeu o que era autoridade, ele reconheceu que Jesus tinha autoridade sobre a palavra. A autoridade espiritual, ela vem da posição que nós temos em Cristo. Fé, querido, ela não vai vir por meio de imposição de mãos, ela vem por meio de ouvir a palavra. E você, quanto mais confessar a palavra, falar a palavra, mais fé é gerada. E as coisas acontecem. Não tem como não acontecer. Diga, eu sou, eu tenho, eu posso. Oh, glória a Deus. E queridos, por isso que nós precisamos falar a palavra, confessar a palavra a todo tempo. A todo tempo, porque ela vai gerar a fé necessária para nós vermos milagres acontecendo nas nossas vidas. Ei, a circunstância está dizendo o contrário. A circunstância está dizendo, você não está dando certo. E você diz, não, eu sou abençoado. Eu sou mais que provido. Eu sou mais que vitorioso. Aí a pessoa diz, não, mas não está acontecendo nada. Não estou vendo. Você já olhou para o dinheiro e você diz, se eu for olhar para a conta agora, eu estou vivendo por vista. Eu vou declarar, eu sou abençoado. Eu sou rico. Eu sou abençoado. Eu não sei se você está entendendo, querido. A palavra de Deus diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja só. Nós precisamos crer. E crer, querido, não é um crer de qualquer forma. Porque como eu falei, a nossa mente, infelizmente, ela está inundada com a imagem desse mundo caído. Porque nós vemos a doença e nós vemos que ela é real. Mas, queridos, a palavra de Deus fala o quê? Que as coisas que não se veem, as coisas que se veem foram criadas das que não se veem. O reino espiritual, ele é mais real do que aquilo que a gente vê naturalmente. Então, quando eu vejo as coisas acontecendo nesse mundo, eu preciso entender que mais real é a palavra de Deus. Porque fé é pegar na palavra e trazer para a tua vida. Oh, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto maravilhoso, todo mundo conhece, Marcos capítulo 11, verso 23. E nós vamos falar um pouquinho a respeito. Pode projetar aqui, por favor. Marcos capítulo 11, no verso 23 e o 24. A palavra de Deus diz: Marcos. Eu estava achando instante que, meu Deus, eu errei. A palavra de Deus diz, em verdade, lhes digo que, porque em verdade vos afirmo, em outra versão diz, porque em verdade vos afirmo. Essa palavra afirmo é a palavra lego, queridos. Essa palavra significa, no grego, afirmar, sobre, manter, ensinar, exortar. E uma das definições que me chamou a atenção foi comandar. Jesus está dizendo para eles, em verdade vos
lhes digo. Ou seja, em verdade vos afirmo, em verdade eu comando a vocês. Outra tradução dessa palavra é: eu aponto com palavras. Jesus estava mostrando para eles, estava apontando com palavras. Eu aponto com palavras. E ele diz que, se alguém disser a este monte, veja, Jesus está dizendo para os discípulos: em verdade eu vos afirmo, em verdade eu comando vocês, em verdade eu aponto com palavras para vocês, que vocês têm que fazer isso, ó. Diga ao monte. Ele não está dizendo diga para Deus. Porque muitas vezes nós chegamos a Deus com os nossos problemas, as nossas circunstâncias. Mas Jesus está dizendo, diga ao monte. Diga ao monte, diga ao seu problema, diga a sua escassez, diga a sua falta de emprego, diga, fale para ele. Ergue-te e lança-te no mar. Essa versão está bem diferente da minha. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará. Antes de eu falar da palavra fará, Jesus está ensinando aqui que nós devemos falar para o monte. E veja, na criação, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E o monte, ou seja, a parte seca da terra, veio da onde? Veio da onde? Não, a parte seca. Deus chamou a parte seca para sair da onde? Das águas. O que é que Deus está falando aqui? O que é que Jesus está falando? A mesma palavra que criou pode ser e pode acontecer, ela também vai fazer voltar para o lugar de origem. Veja só, seu problema, lança ele no mar, lança para o lugar de origem, de onde ele nunca deveria ter saído. Ergue-te, lança-te. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará. E essa palavra fará é ginomai, no grego. E essa palavra ginomai quer dizer vir à existência. Vir à existência é algo que não existia e passa a existir. Comande com palavras, diga o que você quer para a sua vida, querido. Chame à existência o que te falta. Glória a Deus. Outra tradução diz que é erguer-se, é aparecer na história. Agora você imagine, querido. Imagine um roteiro de uma história, de uma novela. E aí os atores, eles estão se preparando, e eles estão ali estudando, e eles estão fazendo o roteiro acontecer. Mas aí existe algo que vai aparecer na história e vai mudar todo o contexto da história. Vai aparecer na tua história, querido. Vai mudar o rumo na tua história. Oh, aleluia! Creia que se fará. Creia no seu coração e será como você diz. E assim será como. E assim lhe será feito. Você precisa entender, querido, que você não mente quando você fala o que Deus fala a seu respeito. Porque muitas vezes nós sentimos um receio de falar aquilo que Deus está falando. Porque você acha, não, mas eu não estou vendo, mas eu não estou. Eu sou rica, aí o cara, Ei, querido, você não é o que você tem. Você é aquilo que Deus falou que você é. Porque uma pessoa que ela é rica pelo que ela tem, se é tirado o dinheiro,
ela deixa de ser rica. Mas e você? Eita glória! Diga, eu sou abençoado. Eu sou extremamente favorecido. Não, eu sou extremamente favorecido. Eu sou muito vitorioso. Eu tenho as riquezas que o Senhor me concedeu. Oh, glória a Deus. As bênçãos nos acompanharão, querido. Vai te acompanhar de um lado, vai te acompanhar do outro, vai te acompanhar de frente, vai te acompanhar de todos os lados. Ainda essa semana vai acontecer coisas que você jamais imaginou. Porque Ele é poderoso. E a nossa confissão deve estar baseada nessa convicção. Jesus está lá, dormindo no barco. Começa a tempestade. Os discípulos se agoneiam, vão lá, acorda Jesus. Aí Jesus vai e diz assim: Senhor, tu não está vendo? Olha o vento, meu Deus. Eu sou teu filho, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Olha o vento, olha o mar. Foi assim? Foi assim? Jesus disse: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Comande com palavras. Comande com palavras. Fé, querido, é convicção. Você fala a palavra e ela é infalível. Ela é infalível. A fé fala. Diga, fé fala. Diga, minha fé fala. E aí você pode ter dúvida, dizer: César, mas eu não tenho fé suficiente. Então confesse: minha fé funciona, minha fé funciona, minha fé funciona. E ela vai começar a funcionar. Glória a Deus. Confesse a palavra. Confesse a palavra. Porque, queridos, a nossa língua ela tem poder de vida e morte, não é verdade? É isso que a palavra diz. E nós escrevemos a nossa história com a nossa língua, com a nossa boca. Porque muitas vezes você está aqui ouvindo isso e dizendo: eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou próspero, eu tenho as riquezas em glória, eu sou mais que vitorioso, essa circunstância não vai chegar. Aí você está aqui crendo, aí sai ali na porta: mas só Deus e eu sabem o que eu estou passando. Né? Cadê sua fé? Queridos, é preciso ter convicção. Você precisa confessar aquilo que você está crendo. Não deixe que as circunstâncias elas tomem uma proporção. Porque quando eu falo o que eu sinto, eu simplesmente coloco as minhas emoções na frente de Deus. Na frente da minha vida. Mas crer e confessar a palavra é colocar Deus na nossa frente. E a palavra de Deus diz que Ele quebra a porta de bronze, quebra cadeado de ferro. Ei, querido, bote Deus na sua frente com a sua fé. Creia nele, confesse a palavra. Você vai viver o melhor nessa terra. Eita Deus. Veja só. O que é que acontece? Jesus está indo, porque Jairo chega e diz: minha filha está terrivelmente doente. Terrivelmente doente. E aí Jesus vai, aí no meio do caminho, uma mulher toca ele. De mim sai o poder, cadê a mulher? Cadê a mulher? Até dizer, cadê a mulher? Não, cadê a pessoa, né? Porque Jesus nem sabia quem é. Até essa mulher se revelar, deve ter demorado um tempo. Agora você imagine Jairo. Até a Bíblia diz que ela contou o que tinha acontecido com ela. Tu imagine, 12 anos essa mulher. O tempo que passou ela contando essa história. E Jairo, nesse meio tempo, chega alguém e diz para Jairo: Jairo,
despede o mestre. A Bíblia diz que Jesus, sem acudir, fala para Jairo: crê somente. Crê somente. Queridos, sabe o que é que acontece? É que existem pessoas que vão receber o milagre antes de você. E por mais que o milagre dele seja grande, o seu é maior ainda. É porque o milagre dele vai servir de inspiração para você crer mais ainda. Eita glória! Deus é bom demais. Quem crê permanece. Perseverança. A palavra de Deus diz que a perseverança ela tem ação completa. A perseverança ela vai te gerar convicção. E a convicção na palavra, queridos, ela gera fé. E é a fé que vai fazer você abrir a sua boca e falar a palavra de Deus a respeito da tua vida. Quem você é? A fé, ela é liberada pela tua boca. A fé é uma semente, querido. E quando você não fala, é como se você não liberasse a sua semente, como se você não plantasse. Veja, o que é que acontece com a semente? Você coloca no chão e ela começa a romper para baixo. Você não está vendo nada. Daqui a pouco, rompeu para cima. Aí você disse, mas não estava lá, agora está. Não estava lá, agora está. Mesmo que você não esteja vendo, diga, eu estou crendo. E tem um pastor que diz desse jeito. Ele falou que Deus falou para ele assim: quem crê, recebe. E quem recebe, ri. Ei, quem crê, recebe. E quem recebe, ri, querido. Porque é impossível você não se alegrar com aquilo que você tem convicção de que já aconteceu. Porque você não se baseia nas circunstâncias, naquilo que você está vendo com seus olhos naturais. Mas você, com os olhos da fé, você busca no reino espiritual. Porque você tem a palavra. Porque quando lhe espreme, é a palavra que sai. Porque Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele não falou, diabo, você está errado. Ele disse, está escrito. Fé, porque precisa da palavra para gerar fé no nosso coração. E não existe fé sem confissão, porque a confissão, ela é a própria expressão da fé. Quem disse foi Kenneth Hagin. E Deus, ele opera nessa terra, querido, através das nossas vidas, porque você abre a sua boca e você faz coisas acontecerem. Veja o que acontece com Davi. Olha o que acontece com Davi. Davi lança uma pedra. No lugar exato. E o gigante cai e morre. Ei, querido. A distância, o vento, tantas intempéries. Aquela pedra é um milagre. Aquela pedra é um milagre. Na cabeça de Davi. Na cabeça do gigante. Desculpa. Na cabeça do gigante. Ele cai, queridos, porque foi Deus, foi o vento do Espírito que levou aquela pedra. Mas antes de qualquer coisa, o que é que Davi faz? Ele vai até o ribeiro. Vai até o rio. Ele vai se alimentar de quê, querido? É a palavra, a água. É a representação da palavra. Ele vai lá, e ele está lá no rio, e ele pega as pedras, e ele pega mais de uma pedra. Salvo me engano, são 5. É? São 5 pedras. Ou seja, eu tenho mais, porque se vier uma situação dessa, essa ou essa, eu vou ativar o quê? O que eu tenho.
Então ele se alimenta lá. O que é o ribeiro? É a palavra. A pedra é o quê? É a nossa fé, queridos. É a nossa confissão. Mas a funda, querido, é a tua boca. Jogando a pedra na cabeça do gigante. Você precisa confessar a palavra. Porque é como está escrito, né? Que nós precisamos ter essa convicção, essa confiança. E a confiança, ela não vem, queridos, de qualquer forma. A confiança, ela está em quem falou a palavra. Porque quando Abraão recebeu, ele diz, olha o que é que Romanos capítulo 4, verso 17, e até o 21 diz, ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Não diz, eu te constituirei. Ele está dizendo, eu te constituí. Então Abraão é desde a eternidade pai de nações. O que é que Deus tem dito a seu respeito? Quais são as palavras que você tem recebido de Deus? Isso é o que você é. Abraão esperou 25 anos. 25 anos para se manifestar. Mas a palavra de Deus diz assim, ele creu contra a esperança. Que esperança? Esperança natural. Corpo envelhecido, a mulher estéril, a mulher velha. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta. Ele não estava descartando, mas ele estava confiando na palavra. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando o quê? Glória a Deus. Eu imagino Abraão e Sara. Olhava para as estrelas, olhava para a terra e dizia, glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Confesse a sua palavra, creia naquele que prometeu, porque a palavra de Deus diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Abraão, ele não negou os fatos, mas ele não deixou esses fatos tomarem a proporção de tirar a sua fé. Ele considerou maior a promessa, a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela repousa, querido, no caráter de Deus. Eu confio naquele que prometeu. E aí eu falo a palavra. Eu creio, eu confesso. Porque eu sei que o que prometeu, aquele, ele, quem é ele? Você conhece ele o suficiente para crer que ele vai cumprir o que prometeu? Você crê? Me ajuda a terminar, meu irmão Isaac. Por favor. A nossa boca, querido, ela é uma arma. E ela deve ser usada. Você vai viver e você vai comer o melhor dessa terra. Você vai. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar firmemente a confissão da nossa esperança. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O que você é, querido? Eu sou abençoado. A nossa fé, ela se sustenta na confiança que Deus, ele é poderoso. Ele vai cumprir o que prometeu. Você precisa estar convicto de que Deus, ele não quer que você passe por circunstâncias.
Mas elas virão. Mas quando nós temos a palavra, as circunstâncias elas não prevalecerão. Veja, Deus tirou Eva de dentro de Adão. Deus tirou a igreja de Jesus. Você tem legalidade aqui nessa terra para manifestar os céus aqui nessa terra por meio da sua fé. Manifeste na sua vida, na sua casa. Declare o que você é. Declare o que você quer. Chame a existência. Chame a existência aquilo que você quer viver. Não deixe que o inimigo te engane. Não deixe que o inimigo coloque as circunstâncias e elas te espremam de um jeito que você possa confessar errado. Se abasteça da palavra. Se abasteça da palavra, porque ela vai gerar fé no seu coração. Vão dizer o contrário. Vão dizer tudo diferente. O mal não te sucederá. Deus é fiel. Deus é poderoso. Não vai acontecer nada de mal. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Deus tem cura para você. É naquilo que nós decidimos confiar. Em quem nós decidimos confiar? Essa é a verdadeira chave para a nossa fé. Em quem nós decidimos confiar? É no relatório. É no diagnóstico. É na escassez. Diga aquilo que você quer viver. Deus é bom demais, queridos. Quando nós temos a convicção, é impossível não agradecer a Deus, não louvar Ele, porque as nossas orações elas começam a ser regadas de gratidão, porque nós temos uma convicção. Não vai acontecer. Pai, eu sou tão grato a Ti. Sabe por quê, Senhor? Não é esse diagnóstico. Não vai abalar a sua fé, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Viva o melhor de Deus. Diga: eu sou abençoado, eu sou mais que favorecido, eu sou extremamente rico. Chame a existência aquilo que você quer viver. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Não deixe que o diabo pare você. Eita, Deus bom! Oh, glória a Deus! Ei, querido! Quem crê, recebe. E quem recebe, ri. É impossível. Ei, você não está com vontade de rir. Ria sem vontade. Sabe por quê? Porque esse riso, diga assim: eu estou em treinamento. Você está treinando para quando acontecer, quando explodir, quando acontecer, você vai rir demais. Ei, Deus tem provisão para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida, Não para. Confessa a palavra. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou abençoado. Ei, nada vai me abalar. Deus é bom.
Diga, eu sou filho. Diga, eu sou filho. Deus é bom demais, querido. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.